Ok, tudo bem. São 6 horas e 11, 27/6/2026, sábado. Ontem a França meteu ferro na Noruega, certo? Que jogou com o time B. O Haaland não jogou e a França se apresenta como forte candidata ao título de campeão da Copa do Mundo, tá certo? Não vejo outro time o europeu, tá certo? A Inglaterra, a Alemanha, sabe? Aí sobra aqui os times da América do Sul, a Argentina e o Brasil. Eu penso que o Equador não é páreo para o Brasil nem para a Argentina. E o pau vai quebrar entre Brasil, Argentina e França, é o que eu acho, tá certo? O Brasil joga segunda-feira contra quem mesmo? Contra o Japão, tá certo? É outro também que não vai aguentar, eu acho, sabe? Não sei, bora ver. Mas é o seguinte, eu quero fechar de uma vez por toda essa história aí, sabe, desse movimento que tem hoje, atualmente, contemporaneamente no Brasil, esse assédio que faz os Estados Unidos ali, sabe, da América contra o Brasil, tá certo? Estados Unidos que ganhou projeção global depois da grande Segunda Guerra Mundial, tá certo? E hoje, por ser uma potência é uma potência com poder militar e uma potência com poder financeiro por deter uma moeda, uma moeda de projeção, o dólar, tá certo? E domina o mercado mundial, certo, financeiro. Os Estados Unidos exerceram no século XX a hegemonia, tá certo? E querem continuar exercendo agora no século XXI, tá certo? Só que não é assim, bicho. A Inglaterra exerceu a hegemonia no século XIX, tá certo? E quebrou, caiu, né? E os Estados Unidos no século XX. E agora no século XXI eles querem prevalecer, continuar, tá certo? Só que não vai dar. Surgiu aí um novo player, como eles dizem, sabe? Que é a China, tá certo? A Rússia fica lateralizada. O Boaventura defendeu que o século XXI seria o século de hegemonia do Brasil. Ele tinha um nome que ele designava que agora não vem. Depois eu vejo isso aí, tá certo? Mas não tem, o Brasil não tem, o Brasil não é potência militar, sabe? Ontem o Lula falava sobre essa questão aí, que por uma questão de opção política, sabe? O Brasil preferiu aderir ao pacto que celebra a não produção de bomba, certo, nuclear, certo? E ele lembrou ontem que países aí tipo Estados Unidos e Rússia, que eram na época os principais possuidores de artefatos nucleares, iriam, sabe, se desfazer do arsenal, tá certo? Mas não se desfizeram, bicho. Não se desfizeram, não, sabe, não desativaram as bombas que eles tinham, tá certo? E os Estados Unidos se põem hoje por causa do poderio militar, rapaz, por causa do poderio da pólvora, certo? Do fogo, sabe? Fogo e pólvora, tá certo? É isso. E, e dessa forma eles se impõem, sabe? E atraem a energia do mundo, sabe? Uma vez eu li aí que os Estados Unidos utilizam 40% da energia, de um modo geral, entenda energia como quiser, tá certo? Ali a energia que pode ser nas várias áreas aí, sabe, de dominação, sabe, na própria área física, sabe, física de energia mesmo, tá certo? E, sabe, e na área e no mundo financeiro, tá certo? Seja isso energia também, tá certo? Energia para o corpo, para as mitocôndrias, tá certo? Porra, bicho.
E veja que é o capital que manda no mundo hoje, tá certo? E os bancos principais do mundo estão nos Estados Unidos, tá certo? E ali, sabe, se eles quiserem, eles trancam tudo. E eles dominam todo o sistema financeiro, bancário, certo? De guarda de moeda, de guarda de dólares, sabe? E não tem para onde correr. E ficamos nós à mercê disso, tá certo? Então veja que essa história aí ali, sabe, nos Estados Unidos houve a Guerra da Independência no século XVIII e o Monroe teve destaque nessa guerra, sabe? E foi presidente dos Estados Unidos e por isso ele foi pai fundador da República Estadunidense, tá certo? E ele um dia, sabe, para de vez, sabe, espantar sabe, a volúpia de países colonizadores, sabe, de quererem retornar aos Estados Unidos, sabe, ele adotou umas medidas de governo, né, e foi chamado de doutrina Monroe, certo? Hoje quem faz isso é o Trump, tá certo? E tem a nova doutrina Monroe, eu vou pedir licença aqui para Guma, tá certo? E ele tem aí, sabe, o Trump quer ir em duas direções, tá certo? Ele quer ir na direção do controle da segurança, dessa mesma segurança que o Monroe sabe, estabeleceu, sabe, a segurança contra a existência dos Estados Unidos, então ele combate inimigos internos e combate inimigos externos, tá certo? E dentro desses inimigos externos estão os ataques feitos pelo crime de um modo geral, tá certo? Ora vejam, o Trump, sabe, combater o crime, mas olha só que faltava. Só que o crime aqui tem uma especificidade, é o ataque terrorista, o ataque que vem de fora na forma de terror, tá certo? O ataque que vem de fora na forma de venda de drogas, né, o tráfico de drogas nos Estados Unidos, tá certo? E outros tipos aí de tráficos de armas e aquela coisa toda. De modo que os Estados Unidos, sabe, limparam a área dele, tá certo, quanto à questão da segurança e colocam à disposição aí o poderio bélico militar que eles têm, tá certo? E também estão querendo limpar a área quanto a essa questão aí de ataques terroristas, principalmente, tá certo? E aí é que vem o outro detalhe, tá certo? E nós aqui ficamos aí apenas com o cu trancado, tá certo? Veja aqui, deixa-me ver aqui, eu falei da Guerra Anglo-Americana de 1812, tá certo? Veja que a Guerra da Independência foi em meado do século XVIII e teve uma outra guerra ah, entre Estados Unidos e Reino Unido e suas colônias, tá certo? E aí incluiu o Canadá, incluiu ali, e incluiu o Canadá e outras terras ali, sabe? O Canadá, o Quebec e Nova Escócia, Bermuda, não sei mais o que, tá certo? A guerra ocorreu em junho de 1812 e foi até fevereiro de 1815 e foi assinado um tratado em 1814. Aí, sabe, o detonador foi um massacre do forte Dearborn, em Indiana, que levou os americanos à guerra contra os britânicos, né? E isso foi em 1812, tá certo? E aí fizeram um pacto, Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, tá certo? E se estabeleceu, esse pacto estabeleceu que tudo voltaria ao que era antes, tá certo? E assim foi feito. Mas o fato foi que houve essa guerra aí. Foi durante o governo do um tal de James Madison, tá certo? E o tratado que acabou com a guerra foi o Tratado de Ghent, e deixou a coisa como estava, não houve aí vantagem para um nem para outro, tá certo? Mas assim, fecho aqui, eu não falo mais do Monroe, certo? E vamos ver aqui o que está agora acontecendo, tá certo? Sobre a questão da nova política de segurança dos Estados Unidos. Aqui trancou, não sei por que trancou, tá certo?
O texto trancou aqui. Ora, merda. Ai, ai. Que carajo. Mas vejamos aqui, tá certo? Eu queria falar aqui da nova... mas trancou a matéria. Os caras querem que eu assine aqui, eu não sei o que. Vão se fuder, pô. Então eu vou sair daqui, eu não vou falar. Mas veja então que recentemente o Trump decidiu, nesse assédio que ele está fazendo ao Brasil, certo, classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Aí veja, eles explicam que isso aí é uma medida da nova política de segurança dos Estados Unidos, tá certo? Aqui diz assim, o governo dos Estados Unidos decidiu classificar as facções brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Analistas ouvidos pela BBC consideram improvável uma intervenção militar nos moldes do que foi feito na Venezuela, tá certo? E afirmam que haveria formas menos explícitas de pressionar as facções em alguma medida do governo brasileiro. Então veja que quando fala aqui em pressão do governo brasileiro, esse papo aí, rapaz, é tudo pressão que vem de fora, tá certo? E nesse ponto aí, então, veja que o tratado de Monroe, sabe, queria impedir colonização, sabe, de países europeus, principalmente a Inglaterra, tá certo? Contra o território deles. E o que faz esse cara hoje, sabe? Essas medidas todas, sabe, esse assédio que os Estados Unidos fazem hoje no mundo, tá certo? São assédios imperialistas, assédios colonialistas, certo? Neocolonialistas, é isso, tá certo? Então veja que aí, sabe, fazer resistências ao colonialismo, sabe, é uma medida que eles adotam para eles lá, mas eles praticam o colonialismo em relação aos outros países, tá certo? É isso. Tá certo? Então veja tudo assim, um tremendo cinismo, tá certo? Aí eu já vou saindo daqui, rapaz, sabe? E vou lembrar que essa questão aí, sabe, da questão da segurança interna e segurança externa dos Estados Unidos, eles não acreditavam, sabe, que pudesse acontecer, mas em 11 de setembro de 2001 aconteceu ali o ataque às Torres Gêmeas, tá certo? E a partir desse ataque foi editado o Ato Patriótico, um decreto assinado pelo Bush em outubro de 2001, né? Logo após os ataques. Aqui fala de ataques terroristas, mas não foram ataques de resistências ali dentro do território deles lá. Aí esse ato patriótico permite, entre outras medidas, que órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos interceptem ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com o terrorismo. Isso é papo furado, rapaz. Quem me impede de pensar, sabe, que eu, por exemplo, não tenho meus e-mails aí, sabe, acessados por esses filhos da puta, tá certo? Sem necessidade de qualquer autorização da justiça, sejam elas estrangeiras ou americanas, tá certo? Vejam aí como é que eles fazem a coisa, tá certo? Quando se baixa um decreto, tá certo? Um decreto é uma lei interna, tá certo? Mas só que ele diz assim, rapaz, é o seguinte, olha, esse decreto vale para nós aqui, tá certo? Mas vale para os outros também, tá certo? Vale no território estadunidense e vale fora do território estadunidense, é isso aí. Então, nada me impede de pensar, eu, cagão aqui, tá certo? Falando nesse smart, sabe, de que eu não esteja devassado, sabe, por essas invasões aí de e-mails e outras formas de invasão dos meus dados pessoais. Aí veio esse decreto, foi prorrogado várias vezes, tá certo? O Obama prorrogou por mais 4 anos. Aqui diz assim, por vezes erradamente chamada Lei Patriótica em português, o USA Patriotic Act é o acrônimo de Uniting and Strengthening America of the Provide and Appropriate Tools Required to Intercept the Abstract Terrorism.
unir e reforçar os Estados Unidos através de disponibilização dos instrumentos adequados necessários para interceptar e obstruir o terrorismo. Então veja que a onda era contra o terrorismo, e não à toa agora, sabe, ele decreta, o Trump, sabe, com aí um novo decreto, sabe, que PCC e PV, certo, são instituições criminosas terroristas, essas organizações criminosas terroristas. Em junho de 2015, várias provisões deste decreto expiraram. O Congresso então aprovou o Easy Way Freedom Act para substituir o ato patriótico, certo? Interessante ver isso. Então veja, quando se fala em ato patriótico, tá certo? Vai até o Freedom Act, este aqui é aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos. Apesar de manter algumas provisões da antiga lei, o Freedom Act trouxe diversas mudanças, como o de manuseamento de dados e quem pode guardar informações obtidas pela agência NSA, tá certo? Pois é. Aí tem aqui uma lei de lavagem de dinheiro para a prevenção de terrorismo. O título aqui fala do Patriotic Act, eu não quero mais falar do Patriotic Act. Mas o Patriotic Act tinha um ato aí, tinha uma regra, tá certo, que cuidava da lavagem de dinheiro para a prevenção do terrorismo, tá certo? E veja então que hoje os Estados Unidos devem manter, sabe, esse mesmo dispositivo aí, tá certo? E com certeza faz inversões aqui no território brasileiro e no sistema aí, sabe, no sistema financeiro que eles controlam, tá certo? Aí fala dessa coisa aí, eu não quero mais falar dessa coisa. Aí vem a questão aqui da segurança das fronteiras, tá certo? Eu estou aqui no Wikipedia. Então é isso, eu vou sair me arrancando daqui que eu não quero mais ver isso. Tá certo, eu vou me arrancando daqui. E o que me resta então, por fim, tá certo, é contemplar, eu já estou com 17 minutos de vídeo, tá certo? É que aqui nas Américas, no mesmo tempo ali não, já no século... Que século foi aqui? Foi no século XIX já, tá certo? Aqui no Brasil também havia preocupações com essa história da recolonização e ali, sabe, os vários países surgidos contra a colonização espanhola se estabeleceram, tá certo? E houve um tal de congresso anfictiônico do Panamá, tá certo? Organizado, idealizado pelo Simão Bolívar, tá certo? Mas eu não quero mais falar do congresso anfictiônico, tá certo? E vou saindo aqui pela direita, tá certo? E vou encerrando esse papo, tá certo? E vou ficando por aqui também. Eu vou dizendo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, neste sábado meio assim desengonçado, tá certo? E Caboclo Falador que fala muito, rapaz. Que fala muito, dá bom dia a cavalo, rapaz. Bom dia.